Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa matéria sobre células, tá? Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem depois. É um videozinho bem curtinho, acho que de 3 minutos, de uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada, tá bom? É um videozinho bem ilustrativo para vocês, ok? Então, lembra que a gente falou como a célula foi descoberta, né? Da microscopia e tal. A gente falou que elas são classificadas em eucarióticas, procarióticas. Eucarióticas são aquelas que têm núcleo, que tem material genético, que é super importante dentro do núcleo, tá? E agora a gente vai começar a estudar a estrutura de uma célula eucariótica, dessa célula que tem núcleo. Então, olha só, esse aqui é o formatinho de uma célula animal, lembra? Então, olha só, a gente tem principalmente 3 partes que vocês têm que saber primeiro, tá? Ó, a gente vai ter de fora para dentro a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, ok? Olha só, a membrana, gente, ela é essa parte aqui de fora, ó, que delimita a célula. É como se ela fosse a pele da célula, tá bom? Ela vai permitir o quê? Entrada e troca de substâncias, porque a célula, gente, ela não tá sozinha, né? Num ser vivo. Tem várias outras células do lado. E ela precisa se comunicar com essas outras células. E aí, como é que elas se comunicam? Através de proteínas, de hormônios, por exemplo, né? E aí, a membrana, ela permite o quê? Que entre e saia substâncias da célula, tá bom? Ela é como se fosse uma pele, igual a nossa pele não sai o suor, é mais ou menos isso, tá? Então, se eu for pegar, ó, essa partezinha aqui que eu circulei, né? Se eu fosse pegar um pedacinho da membrana plasmática, recortar e eu fosse aumentar ainda mais, eu ia ver essa imagem aqui, ó, tá? O que acontece, gente? A membrana, isso aqui é como se eu tivesse pego, vamos pensar assim, um papel, né? E aí eu tô olhando ele assim, ó, tá? E aqui, no caso, continuaria a membrana, tá bom? Assim, ó, ok? E aí, o que acontece? Se eu olhar a membrana assim, eu vou ver que ela é formada por várias moléculas, né? Principalmente proteínas e lipídios. Lipídios a gente pode falar que é como se fosse uma gordura, ok? Por isso a gente chama que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Lipo vem de lipídios, proteica vem de proteína. Eu sei que parece uma palavra difícil, tá, gente, essas coisas, mas com o tempo vocês vão acostumando. Então, tá vendo isso aqui que parece um colchão, essas bolotinhas? Isso são os lipídios, tá bom? E essa coisa roxa aqui, ó, são as proteínas que ficam mergulhadas nesses lipídios, tá? Aqui, gente, é como se fosse continuar pra cá e pra cá, formando a membrana plasmática. Então, o que vocês têm que saber? Que a membrana, primeiro, ela envolve a célula, ela permite troca de substâncias da célula com o meio ao redor. É como se fosse a pele da célula e ela tem lipídios e proteínas, por isso ela é lipoproteica, tá? Então, a gente falou da membrana, agora a gente vai um pouquinho pra dentro, ó. Toda essa parte aqui, gente, né? A gente falou que esse é o núcleo. A parte entre a membrana e o núcleo é chamada de citoplasma, tá? E o que é esse citoplasma? A gente pode imaginar como se fosse mais ou menos uma gelatina. Quem gosta de comer gelatina, né? E aí, o que acontece? Opa, ó, o citoplasma, ele tem um material gelatinoso, tá bom? E aí, ali vão estar o quê? Todas as organelas da célula, porque vocês têm que imaginar, gente, que a célula, ela é como se ela fosse uma mini pessoa, ok? A gente não tem cérebro, pulmão, coração, rim, estômago. E aí a gente respira, a gente digere alimentos, a gente joga coisas fora na urina, nas fezes, a gente pensa, né?
que é o nosso centro de comando, o cérebro. A célula é como se ela fosse uma pessoa pequenininha, microscópica. Então, ela tem a proteção dela, que é a membrana, a gente tem a pele, e ela tem a parte intermediária dela, né, que é o citoplasma. E lá no citoplasma, nesse material gelatinoso, estão todos os órgãozinhos das células. Como é que chama os órgãos das células? Chama o quê? Organelas. A gente tem órgão, a célula tem organelas. E a gente depois vai aprender um pouquinho sobre cada uma dessas organelas, que cada uma tem uma função, tá? E lá no citoplasma é onde também vai ter o quê? As reações químicas de extrema importância para a célula, né? Por isso que chama vitais. Vitais vem de vida, ou seja, se a célula não fizer essas reações químicas, ela morre. E aonde que acontecem essas reações químicas? No citoplasma, tá bom? E aí, ó, indo lá mais para dentro, então, aqui a gente já falou da membrana, ó, do citoplasma, e aqui no meio a gente tem o núcleo, né? O núcleo, gente, é como se ele fosse o centro de comando da célula, como se ele fosse o nosso cérebro, tá? Então ele vai comandar se a célula ela vai crescer, se ela vai se dividir em duas, né? As proteínas que a célula vai produzir, ok? E dentro do núcleo, nas células eucarióticas, lembra disso, é onde vai estar o DNA, o material genético, que guarda todas as informações daquele ser vivo. Lembra disso, é de extrema importância o nosso material genético. E nos seres eucarióticos, ele fica dentro do núcleo, tá bom? Então, olha só, a gente falou de fora para dentro, membrana, né, citoplasma e núcleo, ok? E aí a gente falou um pouquinho das organelas, né? Aqui, ó, eu tenho uma foto de uma célula como se fosse em 3D, né? Aqui, transparente, eu tenho a membrana. Aqui, intermediário, eu tenho o citoplasma. E mergulhado no citoplasma, as organelas, que é como se fossem os órgãos da célula. E eu tenho o núcleo, tá? E essas organelas, elas vão ser diferentes, igual os nossos órgãos, e cada uma vai ter uma função, como respiração celular, digestão celular, tá? E a gente vai ver tudo isso nesse resumo, tá? Olha só, essa figura é do livro de vocês, da página 273. Vamos pegar o livro aí, ó. Vou dar um minutinho para vocês pegarem o livro, então vocês podem pausar aqui, tá? E aí, gente, tem muita informação nessa figura aí, por isso que eu sublinhei o que é importante, que vocês precisam saber dessa informação toda aqui, ok? Por exemplo, ó, membrana, tá? Citoplasma, esse fundo laranja aqui, esse material gelatinoso, núcleo, e aqui a gente tem as organelas, que é essas coisas aqui com formato diferente, tá bom? Então, pensa, a gente tem que respirar, não tem? A célula também tem que respirar. Quem é que faz a célula respirar? A célula tem pulmão? Não. A célula tem o quê? Mitocôndria, tá? Então, vamos sublinhar aí, ó. Respiração celular, ó. As mitocôndrias produzem energia para a célula através da respiração celular, tá? Porque pensa, eu tô aqui respirando, falando, tô inspirando o ar, o oxigênio ele vai pro meu pulmão e aí, acabou? Não. As células do nosso corpo todo, elas precisam de oxigênio, senão elas morrem, gente, tá? Quem leva esse oxigênio para as células é o sangue, tá? E aí esse oxigênio ele entra nas células, né? E aí tem todo um evento que acontece, que vocês vão aprender bem mais pra frente, que é a respiração celular, que é diferente da nossa respiração pulmonar, tá bom? Então quem faz isso é a mitocôndria, tá? Vamos aqui pra baixo, ó. Esse lisossomo. A gente come e a gente digere, né? A gente tem estômago e intestino. A célula não tem isso. A célula tem o quê? Lisossomo. Gente, em biologia, em ciências, as coisas têm um nome esquisito, tá bom? Mas vocês vão se acostumando, ó. Então, o lisossomo é a organela que vai fazer o quê? Sublinha aí, ó. Digestão intracelular. Por que intracelular? Porque não é a digestão do corpo, gente. É a digestão da célula, tá? Então, digestão e em células animais. Nas células de planta, não. Nas células animais, tá? Sublinha só isso.
ok? A gente tem essa partezinha branca, ó, que a gente chama de centríolo. Lembra que eu falei que as células, elas surgem de uma célula pré-existente? Elas não brotam do nada? Como que uma célula gera outra? Se dividindo. Uma forma duas. Viu minha mão aqui, ó? Uma forma duas. Quem é que decide se está na hora da célula se dividir? Né? É o núcleo. Mas quem é que vai comandar esse processo, né? Quem vai atuar nesse processo é essa organela que chama centríolo. Além disso, também vai formar o quê? Umas estruturas chamadas cílios e flagelos. Não é cílio aqui do olho não, gente. Tem algumas células, por exemplo, da nossa parte respiratória, que ela tem como se fossem uns cíliozinhos assim, ó, que ajuda o quê? A filtrar o ar, tá? A gente também tem o quê? O espermatozoide, lembra que ele tem aquele rabinho? Aquilo chama flagelo, para ele nadar rápido. Da onde que vem essa estrutura? Quem atua na formação disso é o centríolo, tá bom? E quase terminando, a gente tem o quê? O complexo Golgi, esse roxo aqui. Gente, isso aqui não é colorido assim na vida real não, tá? Tá colorido aqui só pra gente conseguir ter uma ideia, ok? O que ele faz de mais importante desse texto todo? Ó, secreção de substâncias. O que é isso? O que é secretar uma coisa, professor? É mandar uma coisa pra fora. A célula produz alguma coisa, armazena essa proteína, tá? Essa substância e manda para fora da membrana plasmática. Esse mandar para fora é chamado secreção, tá bom? Porque as células têm que se comunicar, gente. Elas se comunicam através de substâncias, de hormônios, tá? E esse hormônio tem que sair de dentro de uma célula e ir para outra. Então essa parte de quando ela sai é chamada de secreção, tá bom? E a gente tem o que? Os ribossomos. Lembra que eu acabei de falar que a célula precisa de proteína? Quem produz proteína é o ribossomo. Síntese, sublinha aí, ó, síntese de proteínas. Síntese é produção. É uma palavra mais difícil para dizer produção. Então, o ribossomo é quem produz essas proteínas, tá bom? E aí, ó, a gente tem esses dois últimos aqui, ó. Tá vendo aqui? Que chama, olha só o nome, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático granuloso. Pensa, uma superfície é lisa, tá vendo aqui? Liso. O outro, a superfície é granulosa, tem grânulos, tem como se fosse bolinhas, tá vendo aqui, ó? Então, o granuloso, por que ele é granuloso? Porque ele tem ribossomos. Se ele tem ribossomo produz proteína, o que o retículo granuloso faz? Também produz proteína, para vocês verem como as proteínas são importantes, tá bom? E o liso, gente, o liso não vai ter ribossomo. Se ele não tem ribossomo, ele pode produzir proteína? Não. Então, essa organela chamada retículo endoplasmático liso ou não granuloso, tanto faz, principalmente ela vai formar lipídios, produzir lipídios. Lembra que lipídio forma a membrana plasmática, tá? Então é isso. Gente, eu sei que parece muita coisa, mas a gente vai digerindo com calma, ok? A gente vai rever, a gente vai fazer exercícios, tá bom? E agora eu gostaria, ó, já que vocês já estão com o livro aí, vamos abrir, ó, vou abrir com vocês lá na página 269. E lá vai ter uma atividade que a gente faria se a gente estivesse no laboratório com a ajuda de um microscópio. Mas como não tem, a gente vai fazer agora, assim mesmo, ok? Eu vou botar uma figura aqui. Vamos lá, ó. Aqui a gente olharia no microscópio uma planta aquática, que o nome dela é Elódia, né? E aí a gente vai ver qual é o formato dela, como que elas se arrumam ali, né? Como que são os cloroplastos e assim por diante. Tá, professora, mas eu não tô vendo essa planta, né? Ops, agora vocês estão. É essa plantinha aqui, ó, que se eu pegar um pedacinho dela, colocar no microscópio, eu vou ver isso daqui, gente. Lembra que a gente fez uma comparação entre as células animais e as células vegetais? Na última aula tinha um slide sobre isso, né? E aí a gente fez até um exercício sobre isso também, tá? E aí o que acontece? Lembra que a gente falou que as células vegetais, elas tinham um formato mais assim, ó, mais retangular, mais firme, por causa da parede celular, que as células animais não têm?
Lembra que a gente falou também que as células vegetais têm tem os cloroplastos que participam da fotossíntese e os animais não têm? Então, olha só, aí vem as perguntas, né? Deixa eu voltar aqui. Aí ele pergunta assim, ó. Ops. Deixa eu voltar. Pera aí, gente, que travou aqui. Mas ele pergunta o quê? Primeiro pra gente observar, né? Como que é a imagem dessa planta no microscópio. A gente tá observando aqui. Vocês podem pausar o vídeo, ir pra frente e ir pra trás, ok? Então vamos lá, aqui ó. Observe no microscópio e desenhe aqui no círculo o esquema do que você vê, tá? Não se esqueça de pintar. Então vocês podem pegar o lápis de cor, ok? E começar a fazer como se fossem esses retângulozinhos assim, ó, né? Parece um monte de tijolinho com essas bolinhas que são os cloroplastos, ok? Ó, vocês podem pausar, tá bom, gente? Pra dar tempo de fazer aí. Ó, depois ele pergunta qual é o formato da célula. Vamos pensar. Depois, como que elas se dispõem? O que é isso? Como elas se arranjam? Elas estão próximas umas das outras? Elas estão soltas? Elas estão separadas? Como que elas estão? Como que é o aspecto? Como que são os cloroplastos? Eles são redondinhos, quadrados, grandes, pequenos, muitos, poucos, tá? E a letra D não vai dar pra gente fazer, tá? Mas se a gente estivesse vendo ao vivo lá no microscópio, a gente veria o quê? Que os cloroplastos, eles estariam se movendo. Por que eles se movem, tá? Porque lembra que eles participam da fotossíntese? E fotossíntese tem a ver com luz? Então eles vão buscando como se vão se aproximando dos lugares que estão com mais luz, com maior luminosidade, tá bom? Então, ó, vocês pausem o vídeo agora, tentem fazer, ó, olhando aqui e olhando as perguntas aí do livro, tá? Dá um pause, quando terminar, volta aqui. E aqui, então, ó, a gente tem, gente, mais ou menos o que seria o desenho que vocês poderiam fazer aí, tá bom? Como se fosse vários tijolinhos, ó. Qual é o formato da célula, né? Retangular. Como que as células estão? Elas estão lado a lado, uma próxima da outra, coladinhas, né? Qual é o aspecto dos cloroplastos? Eles são o quê? Arredondados, pequenos, né? Em grande quantidade, tá bom? Vocês podem escrever essas coisas aí, tá? E agora, na página 271, lembra sempre de dar o pause no vídeo para dar tempo de escrever a resposta, de fazer o desenho, ok? Vocês podem pausar a qualquer momento. A gente fez o exercício da célula vegetal, agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que para célula animal. Então, o que ele está falando aí? No microscópio, no laboratório da escola, a gente faria assim. A gente pegaria, né, como se fosse um cotonetezinho, colocaria dentro da nossa bochecha, do lado de dentro, ó, tá? E colocaria isso numa lâmina, tá? De microscópio. E colocaria isso no microscópio e a gente iria ver o que tem ali, né? A gente também usaria um corante que chama azul de metileno, tá? E aí, por que a gente usa o azul de metileno? Será que as células, elas têm cor? Acho que não. Elas são quase transparentes, né, gente? Assim, então, pra gente conseguir ver essas células no microscópio, a gente usa esse corante, que é chamado de azul de metileno. Então, aqui é um esquema do que a gente ia fazer, ó. A gente ia usar esses materiais, colocar o que a gente chama de esfregaço, né? Porque eu esfreguei o cotonete na parte interna da bochecha, igual essa menina, ó. E aí coloquei numa lâmina, tá vendo? E aí eu ia botar a lâmina no microscópio e eu ia ver essas imagens aqui, ó. Mais ou menos seria isso. Que são as células animais. Vocês conseguem perceber a diferença dessa célula para a célula vegetal? Olha aqui. Aqui a gente tem o formato bem definido, uma colada na outra, os cloroplastos. Aqui a gente tem o quê? Um formato irregular, né? A gente não tem cloroplasto e as células estão dispersas, estão uma em cada canto, tá? Então daí já dá pra gente ver a diferença. E aí ele começa a perguntar, né? A número 1, para fazer um desenho do que a gente tá vendo aqui, ó, ok? Nesse espaço em branco, tá?
refazer um desenho colorido, tá bom? Não precisa me mandar foto disso, tá bom? Então, mas pra vocês fazerem aí, gente, porque senão, mesmo que eu não peça pra enviar, vocês também têm responsabilidade de vocês, né, de fazer os exercícios pra praticar, porque a gente tem teste, a gente vai ter prova, e esses exercícios, mesmo que sejam pra praticar, são importantes pra gente ir aprendendo o conteúdo, fixando, tá? Então é muito importante que vocês façam, eu confio em vocês, ok? Então vamos lá, ó. E aí ele fala assim, qual é o aspecto das células observadas? Já falei, quem lembra? Tenta lembrar aí, ou então volta o vídeo, né? Por que foi usado o azul de metileno, tá? Ó, azul de metileno, ele é um corante, ele vem assim, tá, gente? Ele fica azul. Aqui eu tenho um exemplo de células coradas, tecidos corados com outros corantes, tá? Só para vocês terem uma ideia de que, na maioria das vezes, quando a gente vai olhar uma célula, um tecido no microscópio, isso aqui é um tecido. Lembra que várias células juntas formam um tecido? E vários tecidos formam um órgão? Então, olha só, aqui eu tenho várias células iguais, aqui eu já tenho células diferentes, né? Isso aqui, gente, é olhando no microscópio, um pedacinho de um tecido formado por várias células. Também precisa de um corante, que não é o azul de metileno, que no caso a gente usaria aqui, tá bom? Então, olha só. Por hoje, é isso tudo, né? Porque a gente falou, deu um geral, né? Sobre as organelas, as 3 principais partes da célula, membrana, citoplasma e núcleo. Isso é o mais importante, tá, gente, dessa aula de hoje. O que é mais importante? Saber que a célula é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Saber o que a membrana plasmática tem de importante, as características dela, saber o que tem no citoplasma, saber qual é a importância, o que o núcleo faz. Isso é mais importante dessa aula de hoje, do que saber todas as outras organelas, ok? Eu pedi para vocês sublinharem no livro, aqui, ó, pra dar uma resumida, porque aqui tá muita informação, tá bom? Mas o mais importante são essas 3 coisas que eu falei, ok? E esses exercícios aqui é pra gente praticar isso, principalmente a diferença entre células animais e vegetais, ok? Então, nessa aula de hoje é só isso, ok? E aí vou deixar umas tarefinhas pra vocês. Tchau!